Laerte, infelizmente, Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídio no Brasil. Somente no primeiro quadrimestre de 2019, 15 mulheres foram mortas pelo crime, enquanto em 2020 foram registradas 22 mortes. Ou seja, houve um aumento de 47% em comparação ao mesmo período. De acordo com um balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o feminicídio tem matado mais do que a doença coronavírus, já que a doença respiratória matou 11 pessoas no primeiro quadrimestre, enquanto o feminicídio matou 22 pessoas, ou seja, o dobro. Nós que trabalhamos, com violência de gênero e a violência doméstica propriamente dita, nós temos percebido que os índices têm aumentado, especialmente agora, nesse período da pandemia, as mulheres que estão nas suas residências, muitas delas com esses agressores, e nós temos percebido que esse aumento também tem sido grande no interior do estado de Mato Grosso. Feminicídio é o homicídio intencional e violento praticado contra as mulheres, somente pelo fato delas serem mulheres. E este número pode ser muito maior, levando em consideração os crimes não esclarecidos e os desaparecimentos. Nós temos dois tipos pela lei, pela legislação. O feminicídio, ele ocorre como e quando, Quando nós temos uma violência de gênero praticada contra a mulher, então ela é morta em razão dela ser mulher, Ou quando ela é morta em razão também de discriminação de gênero, ou seja, você tem uma mulher sendo morta em casa por violência doméstica, isso é feminicídio. E você tem uma mulher sendo morta, mesmo que não seja dentro de casa, mesmo que não seja por um parente, mesmo que não seja por um convivente ou ex-convivente, e ela sendo morta em razão de gênero, em razão dela ser mulher, nós aí também teremos um feminicídio. Então, esses são os dois casos, dois tipos que a lei prevê, que nesse caso classificaria em crime de feminicídio. Os casos mais comuns das mulheres vítimas de feminicídio no Brasil ocorrem por motivos como a separação, quando o companheiro ou ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento. As estatísticas demonstram que os feminicídios praticados contra as mulheres são feminicídios em que elas foram mortas dentro de casa. Então, a maioria das mulheres que foram mortas no Brasil, elas são mortas dentro do seu lar, no ambiente doméstico. E isso nos leva, então, à conclusão que o feminicídio praticado com violência doméstica, ele é maior e mais acentuado no nosso país, em razão de uma sociedade que ainda tem muitos resquícios do machismo, do patriarcalismo. Então, em razão dessa questão da estrutura hoje que nós temos em nossa sociedade, é uma sociedade que foi formada com uma cultura machista predominantemente, então nós temos hoje os assassinatos de mulheres, em sua maioria, eles são praticados no ambiente doméstico. Então, muitas vezes, dentro daquele ciclo de violência, vai existir a fase em que esse agressor, ele vai prometer, ele vai pedir perdão, e ele vai fazer com que ela entenda que aquilo tudo pode mudar e que aquele relacionamento pode, de repente, se transformar em algo que para ela era o que ela sempre esperou, Um relacionamento harmonioso, um relacionamento que realmente possa ter um futuro diferente daquilo que ela está vivenciando, que é a violência. Então, elas acreditam justamente nessa fase, que é a fase em que o agressor, ele mostra-se arrependido, ele pede perdão, ele promete que ele vai mudar, faz muitas promessas, e lá na frente são promessas que, infelizmente, não vão ser cumpridas. Ela entra, então, novamente na fase da tensão no relacionamento, até que essa fase da tensão se transforma na fase da explosão, onde vem aí a violência propriamente dita, uma ameaça, uma lesão corporal, até uma tentativa de feminicídio. E, infelizmente, hoje, nós temos, então, casos de mulheres que vivenciaram violências, relacionamentos abusivos muitos anos, e que, no final de tudo isso,
ele simplesmente não só ameaçou, ele cumpriu com as ameaças de anos e realmente deu cabo à vida dessa vítima. E eu chamo muito a atenção hoje de mulheres que, porventura, estejam nos assistindo, sobre a necessidade de procurar seus direitos, de buscar os seus direitos enquanto você ainda está viva, enquanto você pode fazer isso por você mesma. Por quê? Porque a maioria dos feminicídios, né, que nós temos assistido hoje, né, inclusive ano passado, né, no interior do estado, quando nós vamos checar, quando nós vamos pesquisar, analisar a questão dessa vítima ter ou não feito um boletim de ocorrência, geralmente, né, existe a surpresa de que essa mulher ela nunca buscou auxílio de uma delegacia ou da polícia, né, na sua cidade, no seu município, inclusive aqui na capital, né? Nós tivemos recentemente um feminicídio, para nossa tristeza, né? E infelizmente a vítima ela não tinha medidas protetivas na delegacia da mulher. Então a gente chama bastante atenção em relação a essa questão de que a medida protetiva, ela, querendo ou não, ela também funciona, né, de certa forma, como uma política para aquele agressor, para que ele possa, uma política pública também, que aquele agressor sente que existe, sim, a possibilidade de punição. Porque hoje o que a gente assiste no nosso país, infelizmente, é que os homens, os agressores, eles sentem a questão da impunidade. Então, um dos motivos, né, de nós termos aí, muitas vezes, uma reincidência, é essa sensação de impunidade do agressor. E a medida protetiva, ela garante essa proteção à vítima e, por outro lado, o agressor ele sai ciente de que ele não obedecendo, existirá uma punição, né? E em Mato Grosso, verdadeiramente, as coisas acontecem. Sempre a nossa orientação é para que você, mulher, que sofre com a violência, decida quebrar o ciclo de violência, né? Aqui não está uma orientação de separação ou não. Aqui está uma orientação de você quebrar esse ciclo de violência. Aquilo que você vai decidir fazer com a sua vida, esse parceiro. Daí em diante, o importante é que você não seja vítima de violência. E para isso, você precisa, e não tem uma outra via, você precisa realmente dar um basta. É você, né? É a mulher que deve decidir. Não tem como, muitas vezes, um familiar, um amigo, né, fazer por você, fazer pela mulher. É a mulher que precisa decidir. Eu não quero mais ser vítima, não quero mais ser agredida, eu não vou ser mais ameaçada, eu não vou aguentar mais as ofensas que são dirigidas a mim. E como que você dá esse basta formalmente? Procurando uma delegacia, fazendo um registro de ocorrência e representando, se for o caso, contra esse agressor, né? Então, à medida em que você tem um procedimento policial, onde você mostra que você deseja que o Estado possa puni-lo, né? Por quê? Porque ele cometeu um crime contra você, aí você tem um procedimento criminal. Dentro desse procedimento criminal, você pode pedir medidas protetivas, ou seja, aquelas medidas que muitas vezes você precisaria obter para poder conseguir sair do ambiente doméstico, ou muitas vezes até ficar no ambiente doméstico, mas fazer com que ele saia do ambiente doméstico. Então, aquela mulher que sente hoje que ela não pode quebrar esse ciclo porque ela depende financeiramente do agressor, é só ela imaginar que ela tem direito a pedir uma medida de proteção para que ele saia do seu lar e que você tem outros setores dentro dessa rede de atendimento à mulher que vai te ajudar na busca de um emprego, na busca de uma educação para os seus filhos mais perto da sua casa, ou pela via da assistência social, né, para que você possa ter uma casa. Então, você pode ser encaminhada para fazer cursos, ou seja, existe hoje toda uma política pública de outros setores direcionadas, então, à vítima de violência para que ela tenha prioridade nos serviços, né, de assistência, de saúde, para que ela possa realmente quebrar o ciclo da violência. A maioria dos casos de violência acontece dentro de casa, onde era para ser um lugar de tranquilidade. O primeiro passo é quebre o silêncio, denuncie, não tenha medo.
É importante ressaltar que todos os canais de denúncia estão em funcionamento, mesmo nesse período de restrição social. As imagens são de Jolinei Ribeiro, Angélica Gomes, para o programa da Gente, TBO.